Tivemos no último sábado o UFC 244, aquela luta principal entre Nate Diaz, Jorge Masvidal, cinturão BMF, etc. E tem uma notícia agora falando sobre o médico, o cara que paralisou a luta, o cara que decidiu que a luta terminaria ali por conta dos cortes. E por que tem uma notícia desse médico? Por que raios tem a notícia de um médico, né? Porque esse médico vem relatando que recebeu diversas ofensas e até ameaças de morte por ele ter interrompido a luta principal aí do UFC 244. Pois é, isso é um absurdo, né? Mas eu tenho aqui na notícia as declarações dele. E é isso que eu quero ler aqui e, claro, dar a minha opinião como sempre. Então vamos lá, ele começou dizendo o seguinte: sou um ótimo neurologista e um médico muito bom. Me chamaram de merda na internet, ligaram para o meu consultório e xingaram as pessoas, me fizeram ameaças de morte. Temo pela minha segurança. Alguém pode se machucar com tudo isso e provavelmente serei eu. As pessoas não se dão conta do que estão fazendo quando agem assim. Essa é a dura realidade do MMA. É uma vergonha que esse tipo de coisa aconteça. Todos que estão envolvidos com esse esporte deveriam se sentir envergonhados por situações como essa. Não deveriam acontecer coisas assim no MMA. Nunca passei por isso e já atuei em muitos esportes. As pessoas estão muito exaltadas e esse tipo de coisa só as exaltam ainda mais. No caminho para os bastidores, vi pessoas me xingando com muita raiva. Bom, essa primeira declaração já mostra que realmente é um absurdo e eu concordo com ele. Eu acho que é isso aí, ele tem que expor a opinião dele dessa forma, inclusive. E é por isso que às vezes eu pego no pé quando algum lutador fala alguma besteira ou faz alguma besteira ou agride, etc. Porque isso acaba, assim, influenciando outras pessoas a fazerem besteira. Então, às vezes, os lutadores estão ali dando show e tal, e às vezes o cara pega na hora do sangue quente, reclama muito do médico ou fala alguma besteira, e isso acaba incitando pessoas que não têm muita noção, né, a fazer ameaça ou às vezes até agredir ou fazer alguma besteira, né? Então tem que tomar muito cuidado. Essas pessoas que falam, né, ali, no caso do lutador, né, na entrevista ou qualquer outra atitude que tem muita gente, tem um público ali, realmente pode trazer esse lado podre de algumas pessoas que não têm noção, que falam besteira, que agridem, etc. Então, realmente é muito perigoso. E ele continuou, né? Ele tem mais uma declaração. Ele falou: tomei uma decisão objetiva baseada no exame que fiz do lutador. Não foi apenas o corte, mas uma análise geral dele e de como a luta estava se desenvolvendo. A partir do momento em que percebi que não poderia garantir a sua segurança e a sua saúde, tive que tomar a decisão. Se em algum momento eu perder a minha objetividade e passar a me preocupar em como as minhas decisões serão vistas pelo UFC, pelos fãs e pela imprensa, eu deixo de ser o médico da luta e abandono a minha carreira. Eu tenho que ser objetivo e objetivamente tomar as minhas decisões. Se houver qualquer dúvida, você tem que fazer o que for preciso para proteger o atleta. A saúde dele vem em primeiro lugar. Todas as minhas ações precisam ser vistas a partir desse prisma pelas pessoas, mas não é só isso que acontece. Bom, essa declaração para mim é bastante óbvia, né? Não adianta o lutador achar alguma coisa, ou a gente aqui como fã achar alguma coisa, ou jornalistas acharem alguma coisa. Quem é o médico, quem é o responsável pela luta, é esse médico que está lá dentro. Então não adianta às vezes o pessoal de fora criticar, sendo que o cara é o responsável. O que foi o que ele falou? Se o cara toma uma decisão ali, não, vou deixar mais um pouco porque senão o público vai achar isso, senão o UFC vai achar aquilo. Se acontece alguma besteira ali dentro, a responsabilidade é do cara. Se o lutador continua ali e morre, se o lutador continua ali e fica, sei lá, paraplégico, qualquer besteira que possa acontecer, a responsabilidade é do cara. O cara pode simplesmente nunca mais poder exercer a profissão dele por algum erro que ele tem ali. Então, é completamente compreensível a paralisação do cara, falando aqui, independente de qual seja ela, porque eu não estou julgando o mérito médico da coisa, porque eu não tenho conhecimento para isso. Mas independente de qual atitude ele tomou, mesmo se esteja certa ou errada, é decisão dele. Ele é o responsável, não sou eu. E não são as pessoas que estão criticando ele, né? Então, assim, eu acho completamente absurdo. É bizarro ter gente que ameaça o cara e, enfim, ofende, liga pro consultório do cara. É muita falta do que fazer, né? Mas, enfim, ele continua ainda. Os protocolos respaldam as minhas decisões médicas. Tenho o maior respeito pelo Sr. Diaz. Ele é um daqueles lutadores que nunca desiste e certamente teria continuado a lutar. Foi o que ele me disse no octógono e eu admiro isso. Mas cada um tem uma visão do limite ao qual se deve chegar antes de se interromper uma luta. Um fã, um árbitro ou um jornalista tem as suas visões. Um médico vê as coisas de uma forma diferente.
combate e é preciso que se respeite a decisão de quem está lá exatamente para avaliar se o limite clínico de um atleta foi atingido. Foi exatamente o que eu disse no meu comentário agora há pouco, né? Não interessa quem está vendo, porque cada um vai ter uma visão, o fã vai ter uma visão, o jornalista vai ter uma visão, enfim, todas as outras pessoas que não são médico, que está ali dentro, até os médicos que estão de fora, vão ter outra visão. O cara que está ali dentro, ele está preparado para isso e ele é o responsável, né? Então, é fácil falar quando não é a gente que está na reta ali, né, de qualquer erro. Então, o cara tá certo, na minha opinião, ele tá completamente certo. Inclusive, ele tem que ser elogiado por ter tido a coragem de tomar a decisão fria e baseada na saúde do atleta, porque muitos outros profissionais poderiam ter tomado atitude diferente, tomado essa atitude de, o evento é muito grande, o Trump tá assistindo o evento, não vou parar a luta, e aí acontece uma besteira. Então, o cara tá completamente correto, e o Nate Diaz é o cara que mais tem que agradecer ao médico, porque o médico pode ter salvado a vida dele, ou pode ter salvado ele de algum outro acidente, alguma outra coisa que poderia ter acontecido mais grave ali. Então o médico está preparado para isso, né? O cara não parou porque ele quis. Então, assim, não tem sentido nenhum o tipo de crítica, o nível de crítica que teve, ainda mais porque, na minha opinião, que sou leigo e acho que da maioria do pessoal que eu vi aqui pela internet, ninguém achou um absurdo a paralisação. Então, assim, foi mais bizarro ainda, né? Porque não foi aquela situação onde o cara, na nossa visão aqui, ele errou, né? Ou até na visão de algum médico, o cara errou. Não foi nem isso, foi uma paralisação completamente normal e justa. Eu não entendi qual que foi essa indignação, né? Isso aí é provavelmente fã de alguém ali que idolatra demais. Deve ser do Nate Diaz, né? Porque foi ele que perdeu. Algum cara ali que idolatra demais, né? Que segue cegamente o Nate Diaz e teve essa atitude aí raivosa, né? Mas, por fim, o médico fechou com a declaração. Após o que aconteceu no sábado, acho que a única coisa triste sobre tudo isso é que haverá médicos que agora terão medo de tomar suas decisões. E quando médicos temem decidir parar uma luta por medo da repercussão que a sua decisão terá, passamos a entrar em um território muito perigoso. E eu concordo mais uma vez aí com esse médico, né? Porque essa forma como ele foi ameaçado de morte, ligarem no consultório dele, ofender ali pessoas, enfim, próximas a ele, etc. É óbvio que isso vai despertar medo, vai despertar insegurança nos outros médicos que trabalham aí com esse mesmo esporte, né, com o MMA. Então, isso pode sim acabar acarretando em problemas maiores para a saúde dos lutadores, porque o médico pode simplesmente, com medo ali do que vai acontecer, já visto que aconteceu isso agora, nessas ameaças, tomar alguma decisão. Então os caras podem às vezes acabar ali deixando a luta rolar um pouco mais e o cara acabar se machucando. Enfim, é um absurdo, é bizarro. Eu espero que esse médico aí tenha entrado em contato ali com a polícia e que esteja tudo certo com ele e que ele não tenha nenhum problema, que sejam só ameaças e xingamentos e que acabem, né, que nada de concreto aconteça contra esse médico, porque senão aí realmente teremos, né, mais um problema aí pro esporte, né? Enfim, é completamente bizarro, uma situação lamentável, e isso provavelmente foram caras gringos, né? Cara lá de fora, não foi ninguém aqui do Brasil que se meteu e foi falar besteira. Provavelmente foi algum fanático lá de fora, né? Então, assim, eu acho completamente bizarro, não tem nem muito o que falar, né? O médico, ele tá ali, não é para decidir quem ganha e quem perde. O cara tá ali simplesmente para cumprir, eu acho que a coisa mais importante de um esporte de combate, que é garantir que os dois atletas saiam ali com a saúde intacta. Intacta é meio difícil, porque os caras acabam se cortando, se machucando, mas pelo menos com o máximo de saúde possível, né? Então, assim, é um cara que tem um papel fundamental. O médico é extremamente importante para esse esporte e não pode ser tratado dessa forma. Independente, mesmo se o cara errar, se algum médico errar algum dia, o cara não deve ser ameaçado, não deve ser ofendido. Pelo amor de Deus, né? Isso é completamente sem noção e eu acho que essas pessoas deveriam ser investigadas e, claro, condenadas pelas atitudes aí, principalmente quem jurou o cara, né? Quem ameaçou o cara de morte. Um cara desse tem que ser aí punido pela justiça, né? Mas enfim, essa é a minha opinião, essa foi a notícia desse vídeo. Comenta aqui embaixo, o que vocês acharam dessa notícia? Se vocês ficaram indignados assim como eu, se vocês acham um absurdo. Tá chovendo muito e deu um trovão agora gigantesco. E se vocês, então, se vocês concordam comigo, ou se por algum motivo vocês discordam, né? Se é que tem como discordar disso. Mas enfim, comenta aí embaixo, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou. E claro, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!